Agora a gente vai falar um pouco sobre as doações e subvenções governamentais. O que é isso, Gabriel? Basicamente, isso aqui é o seguinte: quando você recebe uma doação do governo, por exemplo, quando você recebe dinheiro, quando você recebe um terreno, quando você recebe bens do governo, você está recebendo uma doação, uma subvenção governamental. Essas doações e subvenções governamentais, elas estão regulamentadas no CPC 07, tá? Então, o que você tem que saber basicamente sobre isso, galera? Antes, as doações e subvenções governamentais eram registradas como reservas de capital. E isso aparece muito em prova ainda, como uma pegadinha. Hoje, o valor que você recebe, ele vai para o resultado, como uma receita. E aí, existe uma possibilidade que eu vou adiantar, mas não vou aprofundar agora, que é o seguinte: depois que foi para o resultado como receita, depois que voltou para o PL esse lucro, essa parcela, ela pode constituir uma reserva que é chamada reserva de incentivos fiscais. Tá bom? Importantíssimo. E aí, olha só, pessoal. Vejam o seguinte. Antigamente funcionava assim. Só para que vocês não caiam nessa pegadinha se aparecer na sua prova. Recebeu um terreno do governo no valor de 500 mil. Antes funcionava assim. Você ia registrar aqui o terreno no seu ativo imobilizado, aumentando, a gente sabe que ativo aumenta débito, e você ia registrar essa reserva de capital aqui, ó, como uma conta do PL direto. Agora mudou. Agora mudou como? Agora mudou o seguinte. Vejam só. O item 12 do CPC 07, ele diz o seguinte: uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período, confrontada com as despesas que pretende compensar em base sistemática, desde que atendidas as condições desta norma, a subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no PL. Então o item 12 fala isso. E como é que funciona isso, Gabriel? Basicamente é o seguinte: se você recebeu, por exemplo, uma doação em dinheiro, você vai fazer o seguinte: você vai lançar débito, caixa, 10 mil, crédito, receita com subvenções,
10 mil. Beleza. Então isso aqui é para uma doação que a gente chama de não condicionada, não tem condição alguma. Só que pode acontecer do governo, por exemplo, fazer uma doação de um terreno, o governo não vai ficar doando nada para as pessoas sem uma contrapartida, né? Porque existe um princípio que é o da impessoalidade. Não é? A administração pública, ela tem que ser impessoal. Então ela não pode sair dando aí terrenos, imóveis, etc., sem que haja uma previsão, sem que haja alguma coisa em troca. E aí vejam só, esse ponto ele já é cobrado em prova ao longo período. Por exemplo, esse item que está aqui na lousa foi cobrado para auditor fiscal, agente fiscal de rendas do estado de São Paulo em 2009. Tá? O cargo que meu amigo Luciano Rosa ocupa. Então, para a subvenção governamental hoje, olha, já estou explicando o CPC 07 aqui e cai em qualquer concurso, galera. Já estamos aqui avançando bem na contabilidade. Só não aprende quem não quer. Então vamos lá. Nesse caso, vamos ler aqui o que acontece. A companhia poente recebe da prefeitura do município X um terreno avaliado em 1 milhão, assumindo o compromisso de instalar nessa propriedade um parque fabril modular de 15 milhões, com vida útil estimada em 10 anos. Vejam só, você recebeu um terreno, então a sua subvenção ela é relativa ao terreno. O parque ele é uma condição para que você ganhe o terreno. Você construiu um parque fabril que vai gerar empregos. Essa é uma condição. Tá? Então, olha só. Olha o que diz o item 7 do CPC 07. Ele fala o seguinte: subvenção governamental, inclusive subvenção não monetária valor justo, não deve ser reconhecida até que exista a segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e a subvenção será recebida. Então, galera, quando nós estamos numa subvenção e você vai procurar lá na sua prova se está sujeito à condição, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, coloca a subvenção no passivo. Como assim? Você vai abrir aqui um razonete. Terrenos. E vai abrir aqui um razonete. Passivo. Subvenções governamentais. E aí você vai registrar aqui 1 milhão e aqui 1 milhão. Ou seja, você registrou o terreno no seu ativo, você registrou uma obrigação. Por que uma obrigação? Porque o terreno ele ainda não é seu. Você registrou no ativo, mas você tem uma obrigação. Por quê? Porque você tem que construir um parque fabril. Enquanto você não cumprir essa condição, o terreno não é seu, meu amigo. O terreno não é seu. Então você tem que cumprir isso. E Gabriel, você é muito aprofundado para mim. Isso cai para auditor da Receita, vai cair para analista da Receita, cai para a Polícia Federal, cai para a FT, cai para qualquer concurso.
Então, fiquem de olho. Quando você receber o terreno, mas você ainda não cumpriu a condição, você vai registrar uma obrigação no passivo, beleza? E aí foi lá e você construiu, cumpriu a condição. Quando você cumpre a condição, que é construir o Parque Fabril, o que você faz? Você transfere isso para a receita diferida. Receita diferida é uma conta do quê? É uma conta do passivo não circulante. Ah, Gabriel, por que é do passivo não circulante? Porque é uma receita que você já ganhou, mas que ainda não pode ir para o resultado, porque ainda não transcorreu o período de competência. E aí vejam, item 12, voltando. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período, confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta norma. Então, voltando, você cumpriu, vai para receita diferida. Você vai zerar aqui e vai jogar para cá, porque você cumpriu os requisitos. Só que você ainda não jogou isso no resultado, por quê? Porque não transcorreu o período de competência. E aí, então, em terceiro lugar, vai para o resultado, de acordo com o regime de competência, em base sistemática. E aqui, por exemplo, no caso da companhia poente, você não sabe qual que vai ser a base sistemática. Só que o pronunciamento fala assim, olha só, é fundamental pelo regime de competência que a receita de subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário e confrontada com as despesas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados. Só que aqui há uma base. E que base é essa? Vejam, você instalou um Parque Fabril. E esse Parque Fabril, essa fábrica, ela tem vida útil de 10 anos. Ou seja, você vai depreciar esse Parque Fabril, essa fábrica vai ser depreciada 10% ao ano. E você vai fazer a mesma coisa com a subvenção. Vai jogar no resultado 10% ao ano. Porque o pronunciamento fala, você vai confrontar, você vai reconhecer a receita na mesma proporção que vai reconhecer as despesas. Tá entendido, pessoal? Sim ou não? E aí, você vai fazer o seguinte. Passado um ano,
você vai lançar aqui outras receitas no resultado e vai tirar aqui 100 mil e vai jogar para cá 100 mil. Passado mais um ano, você vai tirar aqui 100 mil e vai jogar para cá mais 100 mil. Até reconhecer tudo conforme o regime de competência. E aí, uma última parcela. Aqui é o quarto. Que é o quê? Que é o seguinte: o valor correspondente à subvenção pode formar uma reserva de lucro que é chamada do quê, galera? Que é chamada do quê? Reserva de incentivos fiscais. Então você pode chegar aqui, pode acontecer o seguinte. Vamos colocar aqui. Vamos supor que você teve aqui, você tem um lucro acumulado nesse exercício de 5 milhões. Tá? Você tem um lucro acumulado aqui de 5 milhões. Pessoal, vale lembrar que o terreno ele não deprecia. O terreno não deprecia. O que está sendo depreciado é o parque fabril. O terreno, o que a gente está fazendo é reconhecer a receita de subvenção na mesma proporção que o parque fabril está sendo depreciado. O terreno não deprecia por quê? Porque, em regra, o terreno não deprecia. Ele não sofre desgaste, ele não sofre desvalorização. O que a gente está fazendo é jogando a receita com subvenção para o resultado na proporção em que o parque fabril, e esse sim deprecia, nós estamos jogando na mesma proporção. Entendido? Então vamos supor o seguinte. No exercício de X1, você teve um lucro no exercício de 5 milhões e 100 mil é correspondente a essa subvenção. O que você vai fazer? Você pode abrir aqui uma conta chamada reserva de incentivos fiscais e pode tirar essa parcela relativa à subvenção aqui, ó, 100 mil, diminuindo o seu lucro acumulado, e jogar isso aqui. 100 mil. Beleza? Entendido, galera? Esses são os passos que podem cair na sua prova relativos à subvenção governamental. Entendido? Sim ou não? A gente está aqui para estudar. Vamos embora. FGV, contador, DPE, Mato Grosso, 2015. Diz o seguinte: assinale a opção que indica o item do PL em que os incentivos fiscais decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos devem ser evidenciados. E aí? Capital social? Outros resultados abrangentes? Ações em tesouraria? Reservas de capital?
reservas de lucros. Qual o GABA? Gabarito é letra E. Reserva de incentivo fiscal é uma reserva de lucro.